Liturgia do dia 8 de janeiro de 2024. Festa do Batismo do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial de número 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo, os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A liturgia deste dia celebra o batismo de Jesus. Evoca o momento em que Jesus, ungido pelo Espírito Santo e apresentado aos homens como Filho amado de Deus, abraçou a missão que o Pai lhe entregou: recriar o mundo, fazer nascer um homem novo. E propõe-nos, a todos nós que fomos batizados em Cristo, que tiremos deste fato as consequências que se impõem. A primeira leitura anuncia um misterioso servo, escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim. Investido do Espírito de Deus, ele concretizará essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus. No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa profética da primeira leitura. Jesus é o Filho, servo, enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, ele tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à vida em plenitude. A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projeto de salvação em favor dos homens. Por isso ele passou pelo mundo fazendo o bem e libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. Com respeito ao Evangelho, o texto de hoje refere o encontro entre Jesus e João Batista nas margens do Rio Jordão. Na circunstância, Jesus foi batizado por João. João foi o guia carismático de um movimento de matiz popular que anunciava a proximidade do juízo de Deus. No final do ano 27, ou princípio do ano 28, a sua voz começou a ouvir-se lá para os lados do deserto de Judá, nas margens do Rio Jordão, num lugar que a tradição identifica com o atual Ksar el-Yahud, a cerca de 10 quilômetros do Mar Morto. A mensagem proposta por João estava centrada na urgência da conversão e incluía um rito de purificação pela água, pois, na opinião de João, a intervenção definitiva de Deus na história para destruir o mal estava iminente. O judaísmo conhecia ritos diversos de imersão na água, sempre ligados a contextos de purificação ou de mudança de vida. Era inclusive um ritual usado na integração dos prosélitos, os pagãos que aderiam ao judaísmo, na comunidade do povo de Deus. A imersão na água sugeria uma ruptura com a vida passada e o ressurgir para uma vida nova, um novo nascimento, um novo começo. No que diz respeito ao batismo proposto por João, estamos provavelmente diante de um rito de iniciação à comunidade messiânica. Quem aceitava este batismo renunciava ao pecado, convertia-se a uma vida nova e passava a integrar a comunidade que esperava o Messias. O texto que hoje nos é proposto faz parte de um tríptico, onde Marcos define logo no início do seu evangelho a identidade e a missão específica de Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo para oferecer aos homens a salvação de Deus. Marcos irá, nos capítulos seguintes, desenvolver estas coordenadas. O relato de Marcos divide-se claramente em duas partes. A primeira incide sobre a figura de João Batista, a segunda sobre a figura de Jesus. Na primeira parte do texto, aparece João Batista a dar testemunho sobre aquele que vai chegar depois. Os que escutam João não identificam imediatamente quem é
esse de quem ele fala, mas percebem que será alguém muito importante, para cuja chegada é preciso preparar-se. João explicará também que essa preparação passará pela conversão, pela mudança de vida. João revela ainda que aquele que vai chegar será mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias das sandálias, e há de batizar no Espírito Santo. Talvez as palavras de João soem de forma enigmática, mas apontam claramente numa direção. A fortaleza e a unção do Espírito estão associadas ao Messias que Israel esperava. Portanto, o testemunho de João não oferece dúvidas. Está para chegar o Messias anunciado pelos profetas, o enviado de Deus que vai libertar Israel. Na segunda parte do relato, entra em cena Jesus. É o auge do relato. Os leitores de Marcos percebem imediatamente que Jesus é esse cuja chegada João anunciava. Estranhamente, o Messias vem de Nazaré, uma cidade insignificante perdida nas montanhas da Galileia, que até essa altura nunca tinha desempenhado qualquer papel na história da salvação. São estranhos os caminhos e as lógicas de Deus. Outra coisa estranha. Esse Messias a quem João não é digno de desatar as correias das sandálias, faz-se batizar por João nas águas do Rio Jordão. Para que precisava Jesus desse batismo purificador? Que significava a conversão e purificação do pecado? Por causa dos seus pecados? É claro que não. Mas ao entrar na água juntamente com todos aqueles que pediam o batismo de João, Jesus coloca-se ao lado do povo pecador e afirma a sua solidariedade. A solidariedade de Deus com todos os homens e mulheres que o pecado envolve e marca. Jesus veio para se colocar ao lado do homem pecador, para lhe dar a mão, para o ajudar a sair da sua triste situação e chegar a uma vida nova. É tão grande, tão belo e tão comovente este gesto solidário de Jesus com a humanidade pecadora. Marcos passa depois a descrever a cena do batismo de Jesus. Nessa descrição há 3 elementos que, por aquilo que evocam, importa considerar. O primeiro é a abertura do céu. A imagem inspira-se provavelmente em Isaías 63:19, onde o profeta pede a Deus que rasgue os céus e desça ao encontro do seu povo, refazendo a relação que o pecado do povo tinha interrompido. O envio de Jesus ao mundo mostra a resposta favorável de Deus a esse pedido. A presença de Jesus na história dos homens relança a história de comunhão entre Deus e a humanidade pecadora. O segundo elemento é a descida do Espírito, como uma pomba sobre Jesus. Esse Espírito que desce sobre Jesus é o sopro da vida de Deus que cria, que renova, que transforma, que cura os seres vivos. Leva-nos ao Espírito de Deus que no momento da criação pairava sobre a superfície das águas. Ungido com a força do Espírito, Jesus vai recriar o mundo e fazer nascer uma nova humanidade. Temos ainda um terceiro elemento, a voz do céu que ecoa quando Jesus saía da água. Os rabis usavam frequentemente a voz do céu como uma forma de expressar a opinião de Deus acerca de uma pessoa ou de um acontecimento. Ora, a voz que se ouve nas margens do Rio Jordão declara solenemente que Jesus é o Filho de Deus. E falo com uma fórmula tomada daquele cântico do servo de Yahvé, que vimos na primeira leitura de hoje. Sim, Jesus é o eleito de Deus, o Filho no qual o Pai pôs toda a sua complacência.
enviada ao encontro dos homens para recriar a humanidade. Mas a missão de Jesus, como a do servo de Yahvé, não se desenrolará no triunfalismo, mas na obediência total ao Pai. Não se cumprirá com poder e prepotência, mas na suavidade, na simplicidade, no respeito pelos homens. Não gritará nem levantará a voz, não quebrará a cana rachada, nem apagará a chama que ainda fumega. Depois deste momento, as coisas estão bem definidas. Jesus, ungido pelo Espírito, partirá ao encontro do mundo para concretizar a missão que o Pai lhe entregou. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e onipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre ele. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.